Boa tarde, paz do Senhor Jesus para vocês. Tô entrando aqui hoje um pouquinho mais cedo, né, fazendo essa live para deixar mais uma palavra da parte do Senhor pro teu coração, né? Talvez você não esteja com tempo nesse momento de parar para estar assistindo essa live, mas ela vai ficar aí registrada, né? No momento que você tiver um tempinho, você possa estar ouvindo a palavra, aquilo que Deus tem para falar, né, nos nossos corações nesse dia. E eu quero aqui fazer uma live rápida, né? Que a live de ontem ficou muito comprida, mas é que Deus, né, começou a falar e o Espírito Santo foi nos envolvendo, né? E obteve elementos, né? Palavra para a gente estar falando, mas eu quero ver se eu consigo concluir em 15 minutos essa live, né? Para que depois eu possa estar postando lá no meu canal, lá no Kawai, para que as pessoas também possam estar assistindo lá, né? E ouvindo a palavra do Senhor, né? É um meio que o Senhor também nos deu, né? Para estar falando algo de bom, né? De tanta coisa que a gente vê, né? Que não edifica a nossa vida, né? Mas ouvir a palavra do Senhor nos edifica aí muito. Então eu quero aqui, né, ler essa palavra que está aqui registrada no livro de 2 Reis, no capítulo 20 e no primeiro versículo. Nós vamos estar aqui lendo. Naqueles dias caiu Ezequias doente para morrer. E veio a ele Isaías o profeta, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque irás morrer e não viverás. Então voltou ele o rosto à parede e orou ao Senhor e disse: rogo-te, ó Senhor, e te suplico que lembres que andei diante de ti, e em verdade com o coração íntegro, e que fiz as coisas que te agradaram. E chorou Ezequias com grande choro. E aconteceu que antes que Isaías saísse até a metade do pátio, veio a palavra do Senhor dizendo: volta e diz Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei ainda os teus 15 anos de vida, e esta cidade não darei na mão do rei da Síria, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor do meu servo Davi. E disse mais Isaías: tome uma pasta de figo, e tomando-a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Oh, glória a Deus, aleluia, né? Eu quero ler aqui mais uns versículos em 2 Crônicas, que diz assim também: naquele tempo Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe respondeu e lhe deu um sinal. Mas Ezequias não correspondeu conforme o benefício que lhe tinha sido feito antes, e elevou o seu coração. E por isso veio grande ira sobre ele contra Judá e Jerusalém. Mas Ezequias, depois de ter se exaltado no seu coração, humilhou-se, e ele e os moradores de Jerusalém, e não veio sobre ele a ira do Senhor nos dias de Ezequias. É uma palavra que Deus colocou no meu coração a respeito do servo do Senhor, o rei Ezequias, no tempo do seu reinado, né? Sabemos que Ezequias, né, ele fez uma grande reforma, tanto material quanto espiritual, né, ali em Jerusalém, no seu reinado, quando ele começou a reinar, quando ele sentou no trono, né, ele pertence a um dos sucessores da sucessão, né, ali do rei Davi, né, que o Senhor fez aquela aliança com Davi, que sempre um dos seus descendentes sentaria, né, no trono. E a gente sabe, irmão, que muitos reis, né, que vieram pós Davi, Salomão, corromperam o seu coração. Mas aqui a gente vai ver o rei Ezequias, né, diferente do seu pai também, que foi, né, corrompeu o seu coração, que levantou altares e a outros deuses. Ezequias veio para fazer, Deus levantou ele para fazer uma grande reforma em Jerusalém, ou seja, trazer o povo novamente para adorar a Deus, trazer o povo novamente, né, para prestar culto a Deus, né? Derrubou aqueles altares de deuses estranhos, de deuses que nada podia fazer por eles. Ele fez uma grande reforma, tanto material quanto espiritual, né, no tempo ali do seu reinado.
Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que o rei Ezequias, ele adoeceu, né? Ele ficou de cama doente, à beira da morte. A palavra do Senhor vai dizer que, com certeza, né? A história aqui não explica com muitos detalhes, mas com certeza o rei Ezequias estava orando, pedindo para que Deus descesse com cura sobre a vida dele. Né, irmão, você já imaginou você estar orando a Deus e de repente Deus ele responde a tua oração? Assim aconteceu com o rei Ezequias, né? Com certeza ele estava pedindo a cura, né? Aleluia. Ou também já tinha procurado a cura diante de tantos remédios da época, ervas medicinais, mas não tinha encontrado. E ele, com certeza, ele orava a Deus, ele clamava a Deus, né? Mas Ezequias estava passando um processo muito doloroso, que tem até uma passagem aqui que ele fala que ele gritava durante a noite inteira, né? Os gritos dele era porque a dor que ele estava sentindo era terrível, né? Ele tinha sido acometido de uma enfermidade como se fosse um câncer hoje, né? Uma úlcera, né? Que aquela bactéria vai comendo ali a carne, a pele, né? Vai infeccionando. Hoje a gente tem muitos recursos, remédio para tirar dor, para aplicar, mas naquele tempo não tinha, né? Então ali a dor era muito intensa. Então tem certeza que o rei Ezequias já tinha feito oração, Senhor, mas e aí? O Senhor não respondia, né? Às vezes nós estamos assim numa situação parecida com a do rei Ezequias, que a gente ora e parece que a resposta não vem, parece que o Senhor não está ouvindo, mas o Senhor estava ouvindo sim a oração do rei Ezequias. Só que aí Deus pega e manda o profeta Isaías ir lá levar o recado. Porque naquele tempo o Senhor falava muito pelas bocas dos profetas, né? Hoje Deus fala de diversas formas conosco. Fala em sonhos, né? Também usa profeta, fala na palavra, fala assim no nosso pensamento, dentro de nós, o Senhor testifica, né? Aquilo que a gente está buscando e pedindo. Mas naquele tempo usava-se muita boca dos profetas para ir levar o recado de Deus. Aí Deus pega e fala, ó profeta, vai lá levar a mensagem para o meu servo, para o rei Ezequias. A mensagem, irmã, não foi muito agradável não, né? Não sei se já aconteceu isso com você, que você está buscando algo da parte de Deus, orando, pedindo, e a resposta do Senhor para a tua vida é não, né? É bem difícil isso, né? A gente, no decorrer da nossa vida, a gente já levou muitos não na vida, né? Não dos nossos pais, não, né, ali do patrão, ou de uma pessoa que você vai pedir um emprego, né? É tão duro você chegar, tá desempregado ali, precisando trabalhar, a pessoa falar, não tô precisando, não, já arrumei outra pessoa, é complicado. E o rei Ezequias, ele recebeu sim uma resposta do Senhor, porque o Senhor não deixa nós sem resposta, né? Mesmo que a resposta da nossa oração não seja o que a gente quer ouvir. E ali a resposta para o rei Ezequias foi que o Senhor não ia curar ele, que era para ele consertar a casa dele, ou seja, arrumar a vida dele, que ele ia descer a sepultura. Imagine, você está orando para Deus te curar, e de repente Deus usa um profeta e fala que você vai morrer, qual seria a tua reação? Qual seria a tua atitude? Você se conformaria? Você ia se lamentar? Você ia chorar? Mas você ia aceitar? A palavra do Senhor, o texto bíblico diz que o rei Ezequias, ele não é que ele não aceitou, ele aceitou a profecia. Tanto que ele era rei, tinha poder, né, de falar, profeta, você tá ficando louco, você vem com essa mensagem contrária do que eu tô pedindo, porque muitas das vezes, irmão, a gente tá orando, pedindo uma confirmação, Deus usa um profeta, mas a mensagem vem contrário daquilo que a gente está pedindo e querendo, a gente fica até irado com o profeta, né? Fica até irado com a pessoa, né, que Deus está usando. A gente fala que não é de Deus, por quê? Porque contraria a nossa vontade, né? Mas a gente tem que aprender que a vontade de Deus, né, nem sempre vai ser a nossa. Que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, né? Aleluia. E assim aconteceu com este rei. Imagine, né, que tristeza. Ele ali acamado, não tinha força de se levantar mais, com aquele problema, né? Ali na perna, aquela úlcera, né? Ali morrendo aos poucos. E nem se bastasse tudo isso, né? Ele ainda estava com um problema muito sério no seu reino, né? Porque os assírios tinham cercado ali a cidade de Jerusalém para invadir,
né? O povo lá fora também estava passando por aflição. E ele ali, um rei que poderia, né, intervir, poderia estar ali à frente, né, de alguma coisa, não pôde fazer nada, porque ele estava enfermo, estava acamado, né? Não tinha nem como ali buscar uma solução. Olha que situação terrível, né, que estava passando o rei Ezequias. Mas a palavra do Senhor diz que ele recebeu aquela palavra de Deus, mesmo que a resposta foi não vou te curar, você vai morrer, conserta a tua casa, né? Por que Deus mandou consertar a casa? Porque tinha algo errado na vida desse rei. Por mais que ele era um servo de Deus, por mais que ele havia feito tantos benefícios ali em Jerusalém, né? Fez grandes reformas ali, materiais, e fez reforma espiritual, trouxe o povo a adorar a Deus, trouxe o povo novamente, né, a prestar culto ao Senhor, retirou aquelas imagens que estavam ali, que o povo tinha corrompido o coração, estava adorando aqueles deuses estranhos, né? Ele tinha feito grande obra ali. Foi um dos reis que fez uma grande obra espiritual ali na vida do povo em Jerusalém, né? E a palavra do Senhor diz que ele estava nessa situação por quê? Porque havia algo errado na vida do rei Ezequias. E o que tinha de errado? Aqui, quando eu li no texto de 2 Crônicas, no versículo 25, aqui no capítulo 32, versículo 25, diz que ele, né, se enalteceu o seu coração, ó. Mas Ezequias não correspondeu conforme o benefício que lhe tinha sido feito. Antes elevou o seu coração, ou seja, ficou orgulhoso de tudo aquilo que Deus tinha feito na vida dele. Que Deus apenas tinha usado ele como instrumento, mas que foi o próprio Deus que fez tudo aquilo, né? E por causa dele ter feito todo aquele benefício para o Senhor, Deus prosperou Jerusalém, né? Jerusalém estava sendo prosperada, havia muitas riquezas, e ele se enalteceu, ele se orgulhou, ele deixou o orgulho entrar dentro do coração dele, e isso desagradou o Senhor. Porque tudo que Deus faz na nossa vida não é para nós ser glorificado. Aí vinham as pessoas de longe e ele começava a mostrar tudo que ele tinha, né? Aleluia, o Senhor não gosta disso, de orgulho, da gente querer, né? Deixar o nosso eu crescer. E foi isso que aconteceu com o rei. Por isso que ele havia, né, Deus castigado ele com aquela enfermidade e estava permitindo os seus inimigos ali quase invadir a cidade de Jerusalém. Já tinha até sido cercada pelos assírios. Olha que situação difícil. E às vezes na minha vida, na tua vida acontece assim, sabe por quê? Por causa do nosso orgulho, né? Porque o que Deus faz na minha vida e na tua vida é para o nome dele ser glorificado, não é para nós se orgulhar. Não é para nós ficar batendo no peito, se achar melhor que as outras pessoas, não. Para Deus somos todos iguais, ele faz por causa da sua infinita misericórdia. E a palavra do Senhor diz que ele recebe aquela profecia. E o que ele faz? Ele vira o rosto para a parede, diz o texto, porque ele não tinha nem força de levantar mais. A doença já estava levando ele à morte, ele estava à beira da morte. E ele faz uma oração ao Senhor. Aleluia, oração de humilhação. Ele se humilha, ele reconhece, né, que ele deixou ali o orgulho tomar conta da vida dele, o eu subiu na cabeça dele, aí ele se abaixa, ele se encurva, ele se inclina, não estou dizendo do corpo, não estou dizendo, né, quando você dobra o joelho lá na igreja e fica ali, porque muito se curva até o corpo, mas não curva o coração, mas não se quebranta diante do Senhor, não adianta. Deus não vai ouvir a oração de uma pessoa que está com orgulho, não, porque antes de sair da nossa boca, Deus já ouviu lá dentro, que tem dentro do meu coração, que tem dentro do teu coração, Deus já viu. Por isso que muitas das vezes a resposta de Deus, né, para nossa oração é não, porque ele sabe que nós não se humilhamos, que nós estamos falando da boca para fora, mas nesse momento ele vira o rosto para a parede, começa a falar com o Senhor, lembra, Senhor, dos benefícios que eu fiz na tua obra, Senhor, eu me arrependo, Senhor, porque eu me orgulhei, eu fiquei orgulhoso, né, achei que era o meu eu, a minha força que tinha feito, não, tudo que aconteceu foi o Senhor, tudo que aconteceu em Jerusalém foi a força do Senhor, foi o Senhor quem fez, e é o nome do Senhor que tem que ser glorificado.
E a palavra do Senhor diz, irmão, que Isaías já estava saindo lá do pátio do palácio. Quando o Senhor fala novamente com Isaías, volta para trás. Oh, aleluia. Volta lá onde está Ezequias. Fala para ele que eu ouvi a oração dele. Olha que coisa linda. Quando um homem, uma mulher se humilha diante do Todo-Poderoso. Quando nós deixamos o nosso orgulho de lado, irmão, sabe por que muitas vezes nós não alcançamos a vitória? Porque somos orgulhosos. Tem ser humano, irmão, que ele não se humilha nem diante de Deus. Oh, aleluia. E nós precisamos reconhecer a nossa miséria, que sem Deus nós somos nada. O rei, ele tinha coroa, ele tinha reinado, ele tinha tesouro, mas diante daquela situação, ele estava virando um nada. Ainda ia morrer na derrota. Os inimigos cercando Jerusalém, ia invadir a cidade, ia tomar tudo que eles tinham. Olha o que Deus faz na nossa vida. Por isso não devemos nos orgulhar. Agradecer sim a Deus e dizer foi o Senhor que fez na minha vida. Não se orgulhar, dizer que foi nós, que é eu, que é você. Quando o Senhor abençoar a tua vida, não sai aí orgulhoso, querendo mostrar para todo mundo, não. Deixa, aleluia, que Deus, seja glorificado através da tua vida para as pessoas. E a palavra do Senhor diz que quando ele se humilhou, quando ele fez uma oração de humilhação, Deus respondeu daí da forma que ele queria. Porque enquanto ele estava orando, mas não estava se humilhando. A diferença, irmã, de orar e se humilhar. E às vezes nós fazemos uma oração assim para Deus, exigindo que Deus faça na nossa vida. E Deus não é nosso empregado. Deus não é nosso patrão. Ele não é nosso, como se diz, servo. Nós somos servos do Senhor. Então nós temos que saber de que maneira estamos chegando diante do Senhor. De que maneira nós estamos orando, porque a palavra do Senhor diz que nós não recebemos, porque nós não sabemos pedir. Nós estamos diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando você vai lá na sala do juiz, que você tem uma audiência, você não pode ir de qualquer jeito. Você não pode falar na frente do juiz, você não pode alterar a tua voz para o juiz, senão você vai preso. Ora, Manassuri canta. Você não pode ir vestido de qualquer maneira, senão você nem entra lá. Assim é o nosso Deus, irmão. Nós temos que ter santificação na nossa vida, até mesmo para nós entrar em oração. Ter o coração quebrantado, como o rei Ezequias fez. Mas no começo, ele estava, quem sabe, ali exigindo, que Deus curasse ele. Senhor, o Senhor tem que me curar. Olha o que eu fiz na tua obra. E não é assim, irmã. A gente faz a obra de Deus, trabalha a obra de Deus, irmã, e a gente nem vai conseguir recompensar o Senhor por aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. A gente tem que fazer com prazer, com amor, porque a gente não consegue recompensar tudo que Deus faz na nossa vida, Aleluia. Aí quando ele se humilhou, reconheceu, consertou a casa dele, que o Senhor falou para o profeta Isaías, manda ele consertar a casa dele que ele vai morrer. Ele se orgulhou. Ele ficou arrogante, agora ele vai descer a sepultura, porque eu não me agradei não dessa atitude dele. Mas aí ele foi, orou o Senhor, se humilhou verdadeiramente, porque a palavra vai dizer que ele chorou muitíssimo. Foi um choro de dentro da alma. Não é aquele choro que cai lágrima, molha o lenço, molha o chão, mas lá dentro, tá lá aquela arrogância, aquele orgulho, não. Porque a gente engana o homem. Quando o bandido vai preso, tem bandido que até chora. Nossa, faz aquele escândalo lá na frente da juíza, tentando comover o coração do juiz, do delegado. E às vezes até consegue. Mas nós, diante de Deus, não. Você pode derramar um rio de lágrima, mas o Senhor sonda aqui dentro o teu coração, para ver se lá dentro você se quebrantou verdadeiramente. E a partir do momento que você orar, se humilhar, você vai alcançar aquilo que você está almejando nessa tarde para a tua vida. O que o rei Ezequias queria ser curado? Mas ele foi curado quando ele se humilhou, quando ele reconheceu a sua miséria como ser humano. Oh, aleluia! E quando ele quebrantou o coração dele diante de Deus. Porque uma oração de quebrantamento, uma oração com sinceridade,
Você não precisa nem derramar lágrima, porque não é a lágrima que comove o coração de Deus, não. É aqui, ó, que Deus vai sondar. Se você está sendo sincero com Ele, aleluia. Porque muitas vezes Deus não responde a tua oração, ou responde diferente do que você está pedindo, porque você não está sendo sincero com Ele. Mas seja sincero com o Senhor nessa tarde. Abra o teu coração. Fala, Senhor, eu errei, eu me orgulhei. Eu fiquei orgulhoso, mas eu me arrependo. Estou aqui me arrependendo. Como o rei Ezequias se arrependeu. O que o Senhor fez? Na mesma hora, ele nem acho que tinha terminado com as palavras dele. O Senhor mandou o profeta de volta falar, ó, o Senhor ouviu a tua oração. O Senhor vai acrescentar mais 15 anos de vida na tua vida, ainda vai dar vitória para você contra os teus inimigos. Deus fez retroceder, irmã. Oh, aleluia. Olha que coisa linda aqui. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Vou ver se eu consigo achar aqui, em Reis, que fala aqui. O que o Senhor fez, irmã, para dar vitória na vida do seu servo, né? Ele disse aqui, ó, acrescentarei 15 anos. Oh, aleluia. E livrarei a ti esta cidade da mão do rei da Síria. Ampararei esta cidade por amor de mim e por amor do meu servo Davi. E disse mais, toma uma pasta de figo, puseram-na sobre a chaga e ele ficou curado. Imagine quantos medicamentos ele já tinha colocado naquela ferida. E a ferida não se fechava. Perdão, a ferida não cicatrizava. Foi uma pasta, uma simples pasta de figo, né? Colocada ali em cima da chaga que curou. A ferida se fechou. E por que não fechava antes? Tinha um probleminha ali que estava impedindo aquela ferida de se fechar. Irmão, muitas vezes a ferida que está aberta dentro de você aí está aberta ainda, porque tem um probleminha aí, tem uma situação aí que você precisa consertar, né? Quem sabe nessa tarde você precisa se humilhar, não é nem para Deus, você precisa se humilhar para o homem, mas eu tenho que me humilhar para o homem sim, porque a palavra do Senhor diz que nós temos que pedir perdão para o homem, para daí nós ser perdoado por Deus, lá no, né, na oração lá do Pai Nosso, né? Quando a gente fala, perdoa, Senhor, nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nós temos ofendido, né? O Senhor vai perdoar sim, quando você perdoar o teu próximo. A ferida vai fechar, vai parar de doer, quando você se humilhar, falar, fulano, eu te ofendi, você me ofendeu, mas vamos fazer um concerto aqui, eu te perdoo, você me perdoa e tá tudo certo, eu quero morar no céu. Porque quem não perdoa o seu irmão, Deus não ouve a oração. Você ora e não vem resposta. Porque você tá com teu coração cheio de mágoa, a ferida tá só abrindo. Mas nessa tarde é tarde de você se humilhar. É tarde de você reconhecer. O que é que tá impedindo Deus de responder a minha oração? O orgulho? A falta de perdão? Aleluia! E coisas mais que impede o Senhor de operar na nossa vida, de vir com resposta concreta, de não chegar e dizer não vou fazer na tua vida. Olha, foi essa a resposta que o rei Ezequias recebeu. Senhor, me cura, olha, tô sofrendo, tô morrendo. O Senhor mandou o profeta falar, não vou te curar não, você vai morrer. Irmão. Mas aí ele reconhecer, falou, não, eu vou me humilhar. Ô, glória! Eu vou me humilhar, porque se eu me humilhar, eu vou alcançar, eu vou tocar o coração de Deus, porque Deus não é carrasco, Deus não é como muitos padrastos que falam por aí, né? Padrasto, gente, né? Que não é pai, tá cuidando ali do filho, né? Mas muitas vezes é ruim para criança. Não, Deus, ele é pai, mas ele é um pai zeloso, ele é um pai que ele contempla tudo. Aleluia, né? Ele não é carrasco não, irmão, porque ele dá chance para nós. Veja que o Senhor disse, conserta a tua casa primeiro, antes de você morrer. Porque ele ia morrer daquele jeito? Ele ia com o Senhor? Não ia, porque a casa dele estava desconcertada, havia um pecado, o pecado do orgulho. Orgulho é pecado, irmão. Não seja orgulhoso. Né? Se você tiver que pedir perdão para Deus de algo que você ofendeu a Deus, que você vê que a tua oração não está subindo, peça, mas talvez você também tenha que pedir perdão para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu parente, para o seu esposo, né? Quantas mulheres de mal com o esposo dentro de casa,
Oh, aleluia. Aí não recebe a bênção. Aí o casamento não é restaurado. Você tá orando, restaura meu casamento. Mas vai lá pedir perdão. Ah, mas foi ele que me ofendeu. Mas se humilha você, porque aquele que se humilha alcança a vitória. Amém? Eu vou deixar somente essa palavra nessa tarde para você. Olha só o que Deus fez na vida, do rei Ezequias, quando ele o quê? Quando ele se humilhou, irmã. Oh, aleluia. E ainda o Senhor falou que ia dar um sinal para ele. Aleluia, como era Deus que estava falando, para não duvidar. Oh, aleluia. Se você está duvidando nessa tarde, peça para Deus dar um sinal na tua vida. O Senhor vai falar mais com você. Oh, aleluia. E ele disse aqui, e Ezequias disse a Isaías: que sinal terei de que o Senhor me curará e de que subirei à casa do Senhor terceiro dia? Respondeu Isaías: este sinal terá do Senhor, de que o Senhor fará o que tem dito. Queres que a sombra avance 10 graus ou que retroceda 10 graus? E Ezequias respondeu: coisa fácil é que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, porém, mas que a sombra volte atrás 10 graus. Você já imaginou, irmã, o poder do seu Deus? Ezequias ainda meio que ficou assim, Eu quero um sinal, se é Deus mesmo que tá falando comigo, que vai me curar mesmo, Não é pecado você pedir um sinal para Deus. Às vezes você recebe aí uma profecia, não saia murmurando do profeta, porque não testificou com você, porque você não é a resposta que você quis. Peça um sinal para Deus, que Deus ele dá. Ele falou: qual é o sinal que Deus vai me dar? Que eu vou ser mesmo curado, que o Senhor vai dar vitória para mim. Daí ele falou: qual que você quer? Escolhe, que a sombra, ela avance 10 graus ou que a sombra retroceda. Ele falou: mas é fácil a sombra avançar 10 graus, Difícil é retroceder. Então o profeta diz, então, que seja assim. E a sombra retrocedeu 10 graus, ou seja, avançar ou retroceder, ambas eram impossíveis. Entretanto, ela retroceder era impossibilidade ainda maior, irmão. Oh, aleluia. E foi assim que Deus fez. Era como se a terra, virasse, mudasse de lugar, Por exemplo, agora é 1h ali no meu relógio, 1h05, como se ela voltasse para trás o relógio, Voltasse ali, meio-dia, meio-dia e pouco, Será que Deus tem poder de fazer isso nesses dias? Tem sim, ele é o dono de tudo, Tudo tá na mão dele. Foi ele quem construiu esse planeta que nós vivemos. Foi ele que nos colocou aqui, nos deu vida, o fôlego de vida. Ele pode sim coisas impossíveis fazer na minha, na tua vida. Como ele fez ali na vida do rei Ezequias, ele vai fazer na minha, na tua. Mas o que eu tenho que fazer, irmão, para Deus ouvir minha oração? Talvez você precisa se humilhar nessa tarde. Talvez você precisa se humilhar, quebrantar o teu coração. Falar: Senhor, reconheço que eu preciso do Senhor, preciso do seu perdão, preciso da sua misericórdia. E o Senhor vai ter misericórdia da tua vida, assim como teve misericórdia da vida do rei Ezequias, acrescentou 15 anos de vida na vida dele e ainda deu vitória sobre os seus inimigos. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa tarde te glorificamos, te exaltamos por essa palavra. Senhor, venha abençoar cada um que estiver ouvindo essa live, que vão ainda ouvir. Deus poderoso, que nós possamos, Senhor, reconhecer que nós precisamos nos humilhar diante de Ti, Senhor. Não somente de palavra, mas que possamos rasgar o nosso coração, reconhecer, deixar o nosso orgulho de lado, Senhor. Quebrar o eu da nossa vida, que muitas vezes impede nós de alcançar uma bênção, uma vitória, impede nós de ouvir um sim da boca do Senhor. Deus, que nós possamos aprender com a história do rei Ezequias. Ele estava ali orando, mas a resposta foi
não, mas depois que ele se humilhou, o Senhor voltou atrás daquela sentença de morte, porque o Senhor pode mudar a sentença que o Senhor mesmo deu para nós. O Senhor pode mudar, Senhor, uma sentença de morte em sentença de vida. Ah, Senhor da glória, alcança esse irmão, essa irmã, essa mulher, este homem, essa criança nessa tarde, que eles venham ser tocados pelo poder da palavra e que eles venham colocar essa palavra em prática, Senhor, e depois eles ter colocado em prática, que eles venham pedir um sinal do céu, e eu tenho certeza que o Senhor vai dar, assim como o Senhor deu um sinal ali para Ezequias, fazer retroceder ali, Senhor, a sombra em 10 graus, voltar atrás, ó Pai, do relógio de Acas. O Senhor pode fazer o impossível acontecer também nos dias de hoje, porque o Senhor é o mesmo Deus, ontem, é hoje, será eternamente. Oh, glória a Deus, que Deus abençoe tua vida, fica com essa palavra no teu coração e tenha uma boa tarde, amém?